E nessa operação nós tínhamos diversos indicadores de performance, né? E a gente controlava, né? Eu controlava junto com a minha equipe esses indicadores diariamente. E todo dia, no início da manhã, nós tínhamos uma rotina de fazer uma reunião, né, para avaliar os resultados que tinham acontecido no dia anterior. Então a gente se reunia, né, na frente dos indicadores, a gente olhava indicador por indicador e a gente discutia como foi o resultado e também a gente já discutia se precisaria ter algum plano de ação, se a gente precisaria fazer alguma coisa ali para reverter alguma situação que não estava indo bem. E os resultados, eles estavam indo muito bem, estavam realmente, não tinha nada para falar, todos eles estavam, eu costumo dizer, verdes, né? Verde é quando ele está dentro da meta. Mas tinha um indicador que ele começou a chamar a atenção. E quando que ele começou a chamar a atenção nossa? Foi quando a área de transportes, né, começou a informar para a gente ali no centro de distribuição que as transportadoras elas estavam reclamando que estavam ficando muito tempo parado dentro do CD. Elas começaram a reclamar isso para o pessoal que contratava os transportes. E analisando ali os resultados com a operação, né, e discutindo com eles os resultados, eu levei para eles todo esse ruído, né? Ruído porque era uma informação que aparentemente não era uma informação verdadeira. Por quê? Porque os indicadores estavam bons, os resultados estavam indo bem. Né? Mas eu levei para eles o ruído que estava tendo com as transportadoras, o questionamento que as transportadoras estavam fazendo, né? Que estava tendo muito tempo, que estava permanecendo muito tempo dentro do CD. E a operação me rebatia dizendo que não fazia o menor sentido essa reclamação, porque os indicadores estavam dentro da meta, que estavam reclamando de alguma coisa que não fazia sentido. E realmente, quando você olhava o indicador, ele estava dentro da meta, esse era o grande problema. Mas o ruído era muito forte, a reclamação era muito forte. O gestor da área de transportes me ligava e falava: pô, Rubens, tem alguma coisa errada aí, as transportadoras estão reclamando. Já tem transportadora que está começando a falar que não vai querer ir porque está demorando muito aí dentro do CD. Bom, era ruído muito forte. Algo não estava indo bem. E aí eu convoquei uma reunião com a operação, né? E eu pedi para que eles preparassem para mim um gráfico onde mostrasse 100% dos carregamentos dos últimos 2 meses. Desculpa. Dos últimos 2 meses, sem separar por dia. Eu queria ver todos os carregamentos, um a um, dos últimos 2 meses. Bom, montaram o gráfico, levantaram todos os dados, a gente tinha todos os dados disponíveis, né? Tinha no nosso sistema. E aí quando eu recebi aquele gráfico, e aí eu coloquei no gráfico, eu coloquei a meta, né? A nossa meta de tempo de permanência. E aí ficou claro que todo aquele ruído que as transportadoras estavam tendo, né? Que estavam colocando para a gente, o ruído ele era verdadeiro. No primeiro mês, quando eu vi o gráfico, o tempo de permanência ele estava variando muito pouco. Então, quando eu vi aquilo lá na operação, eu falei: bom, realmente, o primeiro mês não tem justificativa, não tem motivo de reclamação, porque a variação em relação à meta que a gente tinha era muito pequena. A maior parte dos transportes, a maior parte dos carregamentos que a gente fez naquele centro de distribuição estavam acontecendo muito próximo da meta. Um pouquinho acima, às vezes um pouquinho abaixo, mas estava muito próximo. Só que no segundo mês, a gente tinha muitos casos que estavam ou muito acima ou abaixo da meta. Então você via claramente no gráfico que no primeiro mês estava tudo ali próximo da meta e no segundo mês uma oscilação grande, muitos casos acima da meta. E era fato que a grande maioria dos casos realmente estava dentro da meta. A gente estava com a maior parte dos casos estavam sendo atingidos, a meta estava sendo atingida. E até mesmo estava às vezes abaixo da meta, o tempo de permanência estava até menor. Porém havia uma grande quantidade de casos acima da meta, que justificava a reclamação das transportadoras. Então o ruído fazia todo sentido, mesmo que aquilo não fosse algo generalizado. Não eram todos os casos que estavam acontecendo aquilo, mas estava acontecendo. E aí eu vou te contar por que eu não consegui, né, a gente na operação, naquele momento, por que a gente não conseguiu identificar esses casos? Por que pra gente, no dia a dia, estava tudo parecendo que estava indo bem? Não tinha, o resultado do nosso dia a dia estava lá, verde, todas as metas estavam
dentro da meta, não tinha nada de errado. Só que estavam reclamando e a gente não pegou. Por quê? Por que a gente não conseguiu pegar, identificar isso antes? Pelo seguinte, a gente estava pegando todos os resultados do dia, né? E eles eram agrupados. Todos eles eram agrupados. E o nosso indicador, como é que ele era reportado? O nosso indicador era reportado como tempo médio de permanência diário. Então, dessa forma, a gente analisava os resultados pela média. E tudo pela média estava indo bem. Só que a média, ela acabava fazendo o quê? Ela ocultava valores que estavam acima e fora da meta. Por quê? Porque haviam valores que estavam muito abaixo. E quando eles estavam muito abaixo, eles acabavam compensando os que estavam acima. Eles compensavam os resultados ruins. Então, quando a gente olhava esse indicador, olhando o tempo médio, essa compensação entre casos que estavam muito abaixo e casos que estavam muito acima, fazia com que a gente tivesse uma análise equivocada da situação que estava acontecendo no CD. E o CD realmente estava tendo alguns tempos de permanência muito maior do que deveria ser, do que estava combinado com as transportadoras. Então, com essa história, né, uma história que eu vivi aí no meu dia a dia, talvez você já tenha até passado por isso.